palavra que Deus colocou no meu coração para o coração de vocês também. Amém? Lucas capítulo 15, uma história sensacional. Eu vou ler aqui a partir do verso 11. E fique atento aos detalhes, porque o Espírito Santo ele está nesse lugar e deseja falar aos nossos corações. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, e passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante, e lá desperdiçou tudo o que tinha ganhado, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar por necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para que fosse ao campo apacentar, cuidar dos porcos. E ali estava ele desejando fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm fome, têm pão com fartura, e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começando a regozijar-se, ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa e viu a música e a dança, e chamou os cidadãos, o criado, e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão veio e o seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele então se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há quantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir a tua ordem? E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mataste o bezerro cevado. Então lhe respondeu o pai: Filho meu, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É ou não é uma história sensacional? Quando você para observar, muitas das vezes essa história se repete nas nossas vidas, né? Antes de começar a falar desse texto, eu quero contar uma experiência que eu tive na minha adolescência. Eu tive uma oportunidade de ministrar essa mesma palavra, em 1997. Alguns aqui nem eram nascidos e eu já falava dessa mesma palavra. E
o Senhor me trouxe à memória todo o significado, e toda a pureza e toda a leveza que ela tem. E juntamente com essa memória, Ele me trouxe outros significados e outros poderes que essa palavra nos traz. Só que, não sei se vocês perceberam, quando comecei a ler a que é chamada parábola do filho pródigo, no versículo 11, ele começa dizendo, e continuou. Se continuou, você percebe que a pessoa que estava narrando essa história, ele estava falando de outro assunto. Então, quando você volta um pouco mais acima do texto, você vê que Jesus estava falando da parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Só que quando você vê, isso é o versículo 8 do mesmo capítulo 15, quando você vê o início desse texto, o Senhor Jesus, quem era que estava contando essa história, ele diz, ou seja, ele estava continuando alguma coisa. Então ele não podia deixar despercebido certos assuntos e ele quis continuar contando alguma coisa para alguém. Então a gente precisa, para poder compreender, para poder entender perfeitamente tudo que Jesus estava falando, era entender que ele contou, nesse capítulo 15, apenas uma única parábola. E ela trouxe todo esse significado. Como eu queria compartilhar com vocês, no capítulo 15, verso 1, diz assim, aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas desprezadas, pessoas sujas, pessoas que de repente provaram do que o inimigo trazia, provaram do que a palavra condena e se sujaram com alguma coisa. Jesus tinha o prazer de estar com essas pessoas, porque no entender dele, era exatamente essas pessoas que precisavam ouvir o que ele tinha a dizer. Eram essas pessoas que tinham a verdadeira sede de conhecer e de ouvir a palavra que o Senhor tinha para dizer. Então, continuando, diz, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Existia uma crítica entre religiosos, os escribas e fariseus representavam essa classe de religiosos, de que Jesus comia e se assentava com os pecadores. Então, Jesus sentiu a necessidade de contar essa parábola. E aí ele começou com a parábola da ovelha perdida. E aí no versículo 13 ele disse, então lhe propôs Jesus esta parábola. E aí que tudo começa. Jesus começa contando a história da parábola da ovelha perdida, onde tinha um pastor e ele tinha 100 ovelhas e de repente uma ovelha se perde. E ele pega as suas 99 ovelhas e ele deixa num canto seguro e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. E quando ele encontra, ele coloca nos ombros, ele segue o caminho de volta e ele se ajunta com as demais ovelhas. Então ele chama os seus amigos, chama os seus vizinhos e diz assim, ei, vem aqui na minha casa, se alegrem comigo, regozijem comigo, celebrem porque essa minha ovelha tinha se perdido e eu consegui achar. Então, nós vemos aqui que ele tinha uma necessidade de comemorar quando alguém volta, quando alguém retorna, quando alguém entende o lugar seguro para se estar. E aí ele continua contando e diz, ou seja, ele está contando a história da ovelha perdida, ele diz, ou qual é a mulher que tendo 10 moedas e perde uma moeda e não vai atrás para poder procurar. Aqui o texto, versículo 8 em diante, vai falar que essa mulher, ela varreu a casa, diligentemente procurou até encontrar essa moeda. Vamos falar a verdade aqui só para nós. Se você não tem um tostão no seu bolso e você perde 100 reais na tua casa, você vai procurar ou não vai? Junta um monte de gente até achar, porque
é necessário encontrar algo que está perdido. É verdade. Era necessário encontrar algo que estava perdido. E principalmente para a mulher, porque no contexto dali do oriental, eles precisavam, aquela mulher precisava daquele dinheiro, porque ela não sabia o dia de amanhã. Mulheres naquela época não eram empoderadas como são hoje em dia. Elas dependiam daquelas moedinhas, porque se seu marido morresse e não deixasse nada para ela, era aquela moeda que ia salvar a vida dela. Está entendendo a importância de achar uma moeda perdida? Era exatamente isso que ela estava fazendo. Procurava diligentemente encontrar a moeda que estava perdida no meio da sua casa. E quando ela acha, ela faz o quê? A mesma coisa que o pastor fez quando achou a ovelha. Reúne as suas amigas e as suas vizinhas, convida elas para estarem na sua casa e diz: ei, celebrem comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. Olha que coisa interessante. Jesus, ele está contando uma única parábola e dizendo que era necessário se alegrar quando se encontra algo que está perdido. Olha o fundamento que Jesus trazia para pessoas que conheciam a palavra, para doutores da lei, escribas, fariseus. Eles eram mestres, eles sabiam muito bem o que estava se tratando. Então Jesus houve, por necessidade, contar para eles. E daí ele continua contando essa linda e maravilhosa parábola, que é chamada de parábola do filho pródigo. E é nela que nós vamos tentar guardar algumas coisas aqui. A parábola do filho pródigo, ela conta sobre dois personagens, o filho mais moço e o filho mais velho. Correto? O mais moço pede parte que lhe pertence na herança. Na verdade, se você for contar, quem está vivo não pode repartir a herança, tem que aguardar morrer. Então, para aquele filho mais moço, ele estava dando um recado para o pai: olha, pai, eu quero que você morra, porque eu preciso da minha herança. E muitas vezes é isso que acontece. A gente despreza completamente a orientação do pai, o abrigo do pai, o conselho do pai, a importância de estar junto do pai, e dizemos para ele: eu quero que você morra. Pega parte da herança e segue a sua vida e faz o que quer daquele dinheiro. Eu vi uma história de que no Oriente eles se assustam com essa parábola. Eles ficam escandalizados, porque primeiro um filho não fala assim com o pai. Né? Um pai no Oriente não é desrespeitado dessa maneira. Filho nenhum é ensinado a ter essa ousadia de chegar diante do pai e pedir a parte da herança. Aqui no Ocidente temos muito disso, né? É ensinado de diversas formas, os filmes, os desenhos, são tudo ensinado que o pai é uma figura insignificante ou de menos valor. Né? Você vê aí os Simpsons, mostram um pai paspalhão. E a cultura ocidental é essa daí, que o pai não significa tanto, não tem tanto valor. Mas se você pegar a mesma história e traduzir para os dias atuais, aí você pega assim, um pai, ele é dono de uma padaria, vamos dar um exemplo, e ele tem 2 filhos. E um filho mais novo chega para ele e fala assim: pai, eu quero a parte da minha herança. Então o pai vende metade da padaria, divide as partes, divide para os 2 filhos, e o filho mais novo pega aquele dinheiro, torra tudo em baladas, em festas, com prostitutas e tudo mais, e depois ele se arrepende daquilo, o dinheiro acaba, ele chega: pai, eu
eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero trabalhar na padaria, eu quero estar contigo de volta. E o pai vai e recebe. O que você fala? Ah, não. O que é isso? Vai desperdiçar tudo de novo? O filho mais velho fala, que é isso? Não, você não pode fazer isso. Se fosse uma cultura nossa aqui, a gente se espantaria com a realidade de um pai vender metade de um negócio para poder dar o dinheiro para o filho gasta tudo e depois o pai recebe ele de volta. Que é isso? Não podemos aceitar de maneira nenhuma. É ou não é verdade? Só que é o mesmo contexto. É a mesma história contada de forma diferente. Jesus contou na forma oriental, onde um pai não poderia fazer aquilo, mas também o dono da padaria não podia fazer aquilo. Não é assim que funcionam as coisas. Mas quando ele recebe de volta, ele revela um monte de coisas muito interessantes que a gente pode falar depois. E aí o filho vai, pega os haveres. É importante lembrar que o texto fala que o pai, ele repartiu entre os dois filhos a herança. Então, o filho mais novo recebeu, mas o mais velho? O filho mais novo recebeu e o mais velho também recebeu. Então, ele pegou tudo que tinha e foi para uma terra longínqua. Lá desperdiçou tudo, consumiu o que tinha e o que não tinha. E, de repente, depois de gastar tudo, houve uma grande fome. Chega uma certa hora na nossa vida que a fome vem, a tempestade vem, o medo vem, a solidão vem, a tristeza vem, alguma coisa vem e nos faz enxergar que o único lugar que nos protege de tudo isso é na casa do Pai. E era exatamente isso que o filho conseguiu ver. Então ele procurou um lugar para poder trabalhar. Muita gente fala que esse filho era apenas um gastão que não queria compromisso com nada. Mas quando a coisa apertou para ele, a primeira coisa que ele fez foi procurar um abrigo. Então ele procurou um cidadão daquela cidade e disse, olha, deixa eu trabalhar com você, eu preciso de um lugar para viver, eu preciso de comida. Então o dono o fazendeiro disse, então você vai lá e cuida dos meus porcos. E aí a fome era tanta. Para você hoje sair da casa do teu pai, você vai precisar ter dinheiro para se sustentar. Se o dinheiro acabar, você vai precisar de dinheiro. E qual a forma que você tem hoje, nos dias atuais, de conseguir dinheiro? Você vai precisar trabalhar, correto? E foi isso que o filho mais novo fez. Ele procurou um lugar para trabalhar, porque ele precisava conseguir dinheiro para se sustentar. Só que se você arrumar um emprego hoje, você recebe hoje? Demora, né? E a tua fome? E a tua necessidade? E aquilo que você precisa para hoje? A urgência que você tem para hoje? Você consegue? De imediato, não. Então ele precisava comer alguma coisa, então ele desejava comer a comida que os porcos comiam, só que ninguém lhe dava nada. Né? Interessante, você vê aqui esse nome estranho, alfarropas, eu até pesquisei, porque eu gosto, né, sou curioso, é tipo uma vagem com sabor gostoso, que hoje em dia você deve até comer, o pessoal que está fitness aí, adora aquela barrinha de cereal, aí tem aquele chocolatezinho e tal, de repente é isso, porque é o mesmo sabor e é utilizado em produtos aí, pessoal que é fitness gosta de comer. Só para nível de conhecimento, que eu sou curioso, gente. Chega uma hora na nossa vida que a única coisa que importa é reconhecer aonde erramos e voltar. Foi exatamente aí que o filho chegou. Ele reconheceu a bondade do pai. Ele reconheceu que a casa do pai era um lugar seguro, que o abrigo do pai. Versículo 20 diz, e levantando-se, repita, levantando-se,
foi ter com seu pai. Existe uma ação que precisa ser praticada por mim e por você para que alguma coisa mude na nossa vida. Eu tenho uma esposa que é coaching e uma frase, ela é maravilhosa, gente, precisava dizer isso. E uma frase que a gente ouve o tempo todo dos coaches é: tem poder quem age. O filho entendeu o princípio e agiu. Levantou-se e foi ter com seu pai. Aí você vê que história maravilhosa, quando ele vai no caminho, ele está ainda longe, distante, o pai o avista, corre até ele, o agarra, o abraça e o beija. Olha quanta coisa tem num único texto. Quando você lê a palavra de Deus, você pega ela para você, você se alimenta dela, porque ela está querendo te dizer alguma coisa. O pai viu o filho longe, o pai estava esperando o filho. Enquanto o filho estiver fora da casa, o pai vai estar aguardando pelo filho. E ele avistou o filho, ele correu até o filho e ele abraçou e beijou, porque existia um significado para tudo isso. O pai estava dizendo para o filho: agora que você está comigo novamente, nada mais importa. O que passou, passou. Eu estou te dando uma vida nova. E é exatamente o que acontece, porque quais são as próximas atitudes do pai? Restituir tudo o que o filho tinha. Toda aquela coisa, todo aquele conforto, todo aquele prazer que existia, e muito maior ainda, porque o pai falou para os seus empregados: vai depressa. Repete comigo: depressa. Vai depressa e busca a melhor túnica. Túnica fala de muita honra, porque Jacó fez uma túnica muito bonita para seu filho José. Ele reconhecia algo que estava em José. José tipificava o próprio Cristo. Então existia uma túnica especial para José. E isso causava inveja. A gente vê isso claramente aqui na parábola, quando o irmão mais velho aparece. E ainda falando sobre a túnica, quando José chega no Egito, quando José chega na segunda honra, o faraó diz assim: tragam vestes reais para ele. José recebeu 2 túnicas. Esse filho recebeu 2 túnicas. Existem significados na palavra que você precisa aplicar na tua vida. Amém? Ou não amém? Amém. Glória a Deus. Ainda falando sobre a honra, sobre a recompensa de estar de volta na casa do pai, o pai fala para os empregados: traga o anel. O anel é a honra, o anel é a autoridade que o filho tem, e o pai está dizendo para ele: olha só, eu estou dando o anel para o meu filho, tá? E ele agora tem autoridade nessa casa novamente. Ele tem honra aqui. Eu estou dando vestes novas e eu estou dando um anel. O anel representava autoridade. Um rei, para selar um comando, para selar uma ordem dele, ele selava com um anel. Olha a importância de tudo isso. E tragam sandálias, porque a sandália traz o conforto para os nossos pés, mas traz também proteção, traz firmeza. Uma os elementos da armadura de Deus, as sandálias do Evangelho. E elas são fundamentais para a nossa vida. Hoje em dia você não vê pessoas andando descalço pela rua, correto? É uma questão de segurança, de proteção e tudo mais. O pai estava dizendo para o filho que ele se importava com os mínimos detalhes e com o cuidado e com a proteção daquele filho. E matem o bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e
foi achado. Olha que interessante. Tem muita coisa em nós que nós desprezamos. Tem muita honra de Deus para as nossas vidas e que nós desprezamos quando estamos na casa do Pai, porque achamos que não somos dignos. Porque aquele filho pensou consigo: eu vou lá, eu vou pedir um emprego para o meu pai. E o pai vai e mata o bezerro cevado. Entenda uma coisa: quando você se coloca diante do pai, ele quer a honra total. Ele quer te alimentar com o melhor que existe. Ele quer matar o bezerro cevado, porque aquele bezerro representa o que de melhor tinha naquela casa. Então, o filho, quando chega diante do pai e retorna para os seus braços, recebe a melhor honra. Mas existe outro profundo nessa palavra. É o filho mais velho, que estava no campo, provavelmente trabalhando, e chega e ouve aquela música e pergunta: o que está acontecendo? Não, está tendo uma festa, teu irmão mais novo chegou e o teu pai mandou matar o bezerro cevado e está comemorando lá com ele, porque estava morto. E ele repetiu aquela história do pai. E o irmão de quem? Que é isso? Não vou entrar nessa festa, eu não vou participar desta festa. Esse meu irmão desperdiçou tudo que nós tínhamos. Só que ele também recebeu herança. Ele também tinha posse da mesma herança. E aí ele se indigna com o pai. E o pai sai da festa, porque é necessário que o pai venha reconciliar o filho. É exatamente quando você lê no início do texto, Jesus estava falando com os pecadores. Jesus estava conversando com eles, ensinando a palavra. E ele precisa sair, porque existia um monte de religiosos do lado de fora, revoltados, porque Jesus estava trazendo a palavra de poder para a vida daqueles pecadores. Vê se não se repete a história. Vê se não se completa a mesma história. Então, o pai vem e fala: filho, era importante que isso acontecesse, porque esse meu filho estava morto, reviveu, aquela história toda. Se você pegar os personagens desta mesma parábola, lembra que no início eu falei que era a mesma parábola? Então, a primeira da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira do filho pródigo, correto? Primeira, a segunda e a terceira. Então vamos falar assim: a ovelha perdida, ela estava onde? Dentro ou fora da casa? Fora da casa. E houve uma necessidade de se buscar, procurar por ela, para que, encontrando, tratasse dela e colocasse ela de volta no aprisco, correto? A moeda estava onde? Dentro da casa. O filho mais novo estava onde? Fora de casa. E o filho mais velho? Era a mesma parábola. Jesus estava dizendo a mesma coisa para eles. Olha a importância, porque existem pessoas que estão dentro da casa, existem pessoas que estão fora da casa, mas as duas pessoas precisam do amor. O infinito, o ousado amor de Deus se revela nesta palavra, quando Ele mostra que ama os dois. E ele revela a importância de que os dois sejam amados. O filho mais novo precisava ser amado de uma forma, porque ele estava do lado de fora. Exigiu mais esforço do pai para poder reconquistá-lo, para poder trazê-lo para próximo dele. Então ele foi lá, trouxe túnicas, trouxe sandálias, trouxe anel, trouxe o bezerro. O filho mais velho não, ele estava dentro. Então bastava se conciliar com o pai para que pudesse juntos fazer o quê? Qual é o princípio da palavra? O texto todo aqui? Regozijar-se. Nas três parábolas nós vemos a mesma coisa. Vamos tentar fazer todo mundo entender da mesma forma. Na mesma parábola nós vemos que o pastor se alegrou,
A mulher que achou a dracma se alegrou e o pai se alegrou. Então, o princípio da palavra que Jesus estava dizendo era se alegrar com algo que se havia perdido. Então, é aí que nós vamos falar sobre a minha vida, sobre o meu exemplo de vida. Eu sempre costumo brincar com as pessoas dizendo: se você perguntar para minha esposa qual o testemunho de vida dela, ela vai dizer: eu vivia nas festas e tudo mais, e Jesus te salvou. Jesus me salvou, e hoje eu estou aqui servindo a Ele. Amém, glória a Deus. Se você me perguntar qual o meu testemunho de vida, eu vou dizer para você: eu era da igreja. Eu estava dentro da casa do Pai o tempo todo. Eu ouvia as palavras que Ele falava, eu me alimentava daquelas porções diárias, eu sentava à mesa com Ele, eu desfrutava de tudo aquilo, mas não me regozijava com o Pai. O filho mais novo estava perdido, o mais velho estava dentro da casa. Eu precisava me reconciliar com o Senhor. Eu venho de alguns anos servindo em denominações, e eu me converti, para você ter uma ideia, em 1993, porque eu tinha um desejo de conhecer a Deus. Eu buscava conhecer a Deus. A única forma, a expressão que eu tinha de Deus era na igreja católica. E de repente eu fui lá e orava e falava sozinho com Deus. Eu fui sozinho, ninguém me convidou nem nada. Eu precisava estar ali porque eu conhecia dentro de mim uma necessidade de estar com Deus. E depois eu fui convidado para a igreja batista e lá congreguei durante um tempo, aprendi algumas coisas, e depois Assembleia de Deus e comunidade. Ministrei a palavra muitas vezes, dava estudos, grupos, pequenos grupos, orava, cantava, fazia peças como essa aqui, que eu participei 2 vezes, e da forma que estava a roupa deste personagem, era a forma que estava a minha roupa, suja pelo pecado, suja pela impureza de pensamentos, que às vezes não é apenas prática, às vezes são pensamentos que nos corroem, que nos corrompem, que nos roubam, que nos tiram de Deus. E estamos na casa do Pai, estamos dentro, estamos abraçados, estamos sentados à mesa com Ele, e não nos damos conta de que estamos sujos diante do Pai. Nossas vestes estão sujas, nossa mente está suja, a impureza dos nossos lábios e a prática do pecado só me afastava do Pai, ao invés de me aproximar mais dele. Mas ainda assim eu estava dentro da casa do Pai e não conseguia me alegrar, porque o Pai não estava em mim. Existe um princípio, quando você lê João capítulo 15, Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, e aqueles ramos que não estiverem em mim não fazem parte. Para um galho ser uma árvore, ser parte da árvore, ele precisa estar na árvore. Se você arrancar, ele não vai. E muitas vezes nós somos assim, galhos isolados, fora da árvore, não nos sentimos, não somos enxertados na árvore, na videira que é Cristo, e achamos que temos Deus em nós. Quantas vezes você fala do amor de Deus para alguém e a pessoa diz: eu tenho Deus, eu tenho Jesus dentro de mim, amém por isso, e você está nele, porque Ele está em você, é muito fácil. Ele está aqui para isso. É o maior desejo do Pai estar em você.
mas você está nele. Você se aplica, você se disponibiliza, você se levanta e vai. Você entra dentro da casa, como o filho mais novo que estava ao redor da casa, não estava dentro da casa, que ele se recusava a se alegrar. Eu, mesmo ministrando, mesmo me envolvendo com as coisas da igreja, como uma instituição, eu me prostituí, eu me entreguei ao pecado, eu pratiquei o que era ilícito, eu assumi o risco das consequências do meu pecado, eu me coloquei à disposição dele, me entreguei para ele, me inflamei nele e vi a minha vida ser destruída por ele. Meus maiores sonhos, família, casa, conquistas, tudo isso se perdendo porque não estava com o Pai, não estava me alegrando com o Pai, estava afastado do amor do Pai, mesmo estando na casa do Pai. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu quero honrar essa casa. Todos sabem que nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. Aqui é um local onde nós nos reunimos com amor. Aqui não é a casa do Pai, mas é a aglomeração daqueles que são a casa do Pai. É onde nós nos reunimos. E no final de setembro de 2016, já no fundo do poço, numa das maiores derrotas da minha vida, numa das mais profundeza de lama de pecado que eu já pude viver em todos os tempos, eu me encontrei neste lugar, ouvi a palavra de salvação entrando no meu interior, e ela veio como água me limpando. Sabe o que o Pai fez? Ele disse: e daí que você pecou? E daí que você pegou tudo que eu te dei e gastou, e desperdiçou, e entregou, e você está aqui. Então, sabe o que eu quero fazer? Eu quero te dar vestes novas, eu quero te dar um anel, eu quero colocar sapato nos teus pés, eu quero que você coma e se alegre. Porque existia um filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado. Estou contando a história de um homem que esteve nos dois lados da parábola, dentro da casa e fora da casa, ao mesmo tempo. E muitas vezes nós precisamos nos alegrar diante disso, porque ainda há tempo de você se arrepender, ainda há tempo de você, com os seus pensamentos, dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, eu vou me regozijar com Ele, porque é nele que eu tenho uma vida, é na casa do Pai que eu encontro a salvação. E aí você receber toda a honra e todo o amor que Ele tem para te dar. Assim como na peça foi contada, eu queria até pedir para cantar de novo aquela música, se vocês puderem. Eu fui restituído com a honra, com uma família, um casamento lindo que os que não puderam estar, eu peço desculpa, né, porque é muito difícil convidar todo mundo, mas que o Senhor honrou, não só com beleza e tudo mais, que estava tudo muito bonito e gostoso, mas com a presença dEle. Porque quem pôde estar lá e presenciar tudo que nós vivemos e ver o resplandecente sol da justiça,
se revelando a nós e dizendo: eu estou com vocês, meus filhos. E dando sobre as nossas vidas a dupla honra, o amor, o perdão, a justificação de todos os pecados, nos selando em santidade e amor, nos fazendo crescer, nos dando a oportunidade, através do crescimento, desenvolvimento, escola, discipulado, crescimento, uma oportunidade de iniciar o culto, uma oportunidade de falar uma palavra de oferta, uma oportunidade de pregar a palavra no culto principal da reunião principal que nós temos. Ela não é a honra, ela não é vestes novas, ela não é sapato novo, sapato do evangelho, da pregação do evangelho. Você canta, você celebra, você precisa entender as palavras que estão sendo cantadas, porque você se declara: eu vou levar o reino, eu vou proclamar o reino, eu vou aplanar. Não é assim que você canta, que eu canto? Estamos à disposição mesmo disso. Celebre comigo nesse momento esse amor do Pai. Celebre comigo a volta de um filho que estava perdido. Celebra comigo a justiça de Deus quando Ele traz o arrependimento e arranca o pecado e limpa completamente e modifica a vida e o caráter de um homem e traz de volta a honra, traz de volta a dignidade, o poder da palavra, a unção de Deus. Ora, quem não quer viver assim? Quem não quer viver uma vida em Deus desta maneira? Quem não quer ser honrado pelo Pai dessa maneira? Qual de vocês que estão sentados aí, nesse momento, nos ouvindo falar, me ouvindo falar dessa história toda, e que pensa consigo mesmo: está na hora de eu me levantar e ir ter com o meu Pai, e me voltar para Ele de verdade, e dizer: olha, Pai, eu pequei contra Ti, eu até não sou digno de ser chamado um filho. Quantos estão pensando a mesma coisa, refletindo da mesma maneira? Ou talvez você esteja na casa e você só se recusa a entrar e se alegrar. Talvez você esteja com o Pai o tempo todo. Talvez você canta aqui, você toca aqui, você ministra aqui, e você precisa entrar e se alegrar, Pai. Porque quando você vê um filho que volta para a casa do Pai, que se arrepende dos seus pecados, e você não se alegra com ele, algo precisa mudar na tua vida também. Quando você vê o crescimento de uma pessoa e a honra chegando sobre a vida dela, você diz: não, ele desperdiçou tudo, ele não tem esse direito mais. Você precisa mudar de atitude, rever os seus valores e entrar na casa do Pai para poder se alegrar. Diante dessa narrativa, eu queria que você ficasse de pé. Aleluia! Enquanto eles cantam, eu queria que você fizesse novamente essa reflexão. E se você sente como o filho mais novo e que precisa se arrepender de tudo o que fez e voltar para a casa do Pai, você vem aqui na frente. Tudo tem sido tão bom. Você é um filho.
pecou, está arrependido de tudo que você já viveu e deseja vir aqui, confessar diante do Pai que você pecou, que você precisa dele e receber toda essa honra que o Pai tem para a tua vida, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Mas eu também preciso convidar o filho mais velho. Eu preciso convidar o filho mais velho, porque muitas vezes nós somos a maioria, tá? Nós estamos dentro da casa e não entendemos o amor de Deus. Só que Ele é perfeito, Ele é ousado e Ele quer regozijar-se com o filho mais velho. E se você se sente dessa maneira, já não consegue mais se alegrar na casa do Pai, já não consegue mais sentir o fogo, a presença, o poder de Deus, e quer renovar a tua aliança com o Pai, eu quero te convidar para que venha aqui na frente também. Isso é só uma atitude, porque o filho precisou se levantar. É só um ato de fé, porque o filho precisou ir até o Pai. Ele precisava se levantar e ir até o Pai para poder ter de volta a aliança, para poder ter de volta a presença.